Olá, sejam bem-vindos ao módulo de Gestão e Educação para a Saúde. Eu sou Rogéria Gomes da Silva, sou bacharel em enfermagem pela Universidade Federal de Campina Grande, especialista em gestão em saúde pela Universidade Estadual da Paraíba, em gestão da clínica nas regiões de saúde pelo Instituto de Ensino Sírio-Libanês e em docência do ensino superior pela Universidade Federal de Campina Grande. Como ementa da nossa disciplina, nós temos os processos educativos no contexto das práticas de saúde do SUS, a gestão do trabalho e da educação na saúde, o desafio da gestão pública em uma conjuntura de mudanças na relação Estado e sociedade, a política nacional de educação na saúde, as responsabilidades da educação na saúde no Pacto pela Saúde e a política nacional de educação na saúde, as políticas e os programas pactuados pelos gestores do SUS para a implementação da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde e Educação em Saúde e Educação na Saúde. Toda a nossa ementa será dividida em 5 encontros que são disponibilizados nas aulas de acordo com a seguinte temática. Na aula 1, nós teremos os processos educativos no contexto das práticas de saúde do SUS. Na aula 2, a gestão do trabalho e da educação na saúde e o desafio da gestão pública em uma conjuntura de mudança na relação Estado e sociedade. Na aula 3, a Política Nacional de Educação na Saúde e as responsabilidades da educação na saúde no Pacto pela Saúde e a Política Nacional de Educação na Saúde. Na aula 4, abordaremos as políticas e os programas pactuados pelos gestores do SUS para a implementação da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde. E na aula 5, abordaremos educação em saúde e educação na saúde. Essas são as principais referências abordadas em todo o material que trabalharemos nas aulas a partir de agora. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos. Essa é a nossa primeira aula, que tem por tema os processos educativos no contexto das práticas de saúde do SUS. Dentre os objetivos da nossa aula, temos conhecer as abordagens pedagógicas e o processo educativo nas práticas de saúde, diferenciar as práticas de educação em saúde e a importância para o funcionamento do SUS, e identificar as ferramentas de gestão e educação em saúde e sua aplicabilidade no âmbito do SUS. Introduzindo o nosso tema, faz-se necessário refletir sobre a necessidade de conhecimento acerca das abordagens pedagógicas, o processo educativo nas práticas de saúde e a educação permanente em saúde na ação das equipes de saúde. É de fundamental importância que nós, enquanto agentes de saúde, agentes transformadores do nosso cenário em saúde, abordemos também uma postura pedagógica, uma postura educativa. Nós trabalharemos nessa aula sobre essas posturas que devem ser adotadas dentro do nosso ambiente de trabalho, seja ele individual, coletivo, voltado para a gestão ou com consultorias também em saúde. É importante também trazer situações que aproximem do seu dia a dia como profissional de saúde com o papel de agente educador. E a partir desse momento, eu convido vocês a assumirem essa postura de agentes educadores, pois ela permeará toda a nossa contextualização, todas as nossas discussões nessa aula e nas próximas que virão. Para tanto, não basta que você e os demais profissionais em saúde tenham domínio e apliquem isoladamente seus saberes profissionais específicos. É fundamental que nós discutamos 3 conceitos básicos aqui, que são o conceito de equipe multidisciplinar, de equipe interdisciplinar e de equipe transdisciplinar. Quando falamos em equipe multidisciplinar, nós abordamos uma equipe na qual o trabalho visa avaliar o paciente de maneira independente e executando seus planos de tratamento como uma camada adicional de serviço. Ou seja, nós temos diversos profissionais
de áreas e saberes distintos que atuam na atenção à saúde de um mesmo profissional. No entanto, os seus saberes, eles surgem aqui como camada adicional de cuidado, certo? Atuam de forma simultânea, mas sem a necessidade de estar relacionados entre si. Ou seja, não há um diálogo constante. Cada um aplica o seu saber, aplica a sua área de conhecimento, no entanto, não há integração entre essa equipe visto ao cuidado do paciente. Logo, não há um trabalho coordenado por parte desta equipe e, assim, uma identidade grupal. Existe aqui a identidade individual de cada profissional envolvido no processo do cuidado. A abordagem da equipe, quando falamos agora em uma equipe interdisciplinar, nós temos uma abordagem em equipe que deve ser comum a toda a assistência à saúde. Isso porque o principal aspecto positivo da atuação em equipe interdisciplinar é a possibilidade de colaboração de várias especialidades que denotam conhecimento e qualificações distintas, proporcionando um conhecimento mais selecionado. Nesse aspecto, nós já começamos a ver uma equipe que conecta-se entre si em vistas ao benefício que será traduzido em cuidado para aquele paciente-cliente. Quando nós falamos em equipe transdisciplinar, nós ampliamos as nossas discussões, pois é uma equipe que exige tecer os laços entre a genética, o biológico, o psicológico, a sociedade, como parte também espiritual, ou o sagrado devendo também ser reconhecidos. Quando nós abrimos o nosso leque para enxergarmos a atuação de uma equipe transdisciplinar, nós identificamos aqueles profissionais que, além de conversarem entre si, além de pegarem a situação problema posta diante daquele caso, né, daquele paciente ou da situação daquela comunidade, é uma equipe que vai ter por si essas situações, essas condições e discutir de forma coletiva o melhor caminho a ser traçado, a ser trilhado, levando em consideração todos os aspectos que podem determinar ou condicionar a condição de saúde ou de doença desse paciente, incluindo até questões relacionadas ao lado espiritual, às crenças, né, tudo aquilo que esse paciente traz consigo, certo? A equipe transdisciplinar, ela atua como uma metodologia proveniente do caminho científico contemporâneo, adaptado, portanto, aos movimentos societários atuais, movimentos estes que também levam em consideração a raça, a etnia, recordatórios culturais e tudo o que influencia diretamente ou indiretamente as condições de saúde de uma pessoa, de uma comunidade ou de uma região. Se preocupa também com uma interação entre as disciplinas, promovendo um diálogo entre diferentes áreas do conhecimento e seu dispositivo, visando cooperação entre as diferentes áreas e há também um contato entre essas disciplinas. Ou seja, diferente do primeiro conceito que vimos, é uma equipe que trabalha permeando todas as áreas do saber com a única finalidade de promover a melhor assistência àquele paciente, àquele cliente, àquele grupo de pessoas, né, aquela região, enfim, de acordo com o que se é posto na situação a ser trabalhada, certo? Para isso, é importante que a gente entenda também, e começaremos a discussão a partir de agora, sobre o processo de ensino-aprendizagem. Tudo que nós fazemos, seja na estratégia de saúde da família, seja na rede de atenção hospitalar, de média ou alta complexidade, de acordo com as especialidades, enfim, tudo que nós fazemos, ele tem por base um processo de ensino e aprendizagem. Se nós pegarmos desde o início da nossa carreira estudantil, por exemplo, nós só aprendemos a ler e a escrever, por exemplo, porque passamos por um processo, né, no qual nos foi ensinado algo e nós tivemos a capacidade de aprender e colocar em prática, certo? E a partir disso modificar o cenário no qual nós estávamos inseridos naquela época, uma vez que
eu consegui aprender a ler, o mundo ao meu redor tomou uma nova forma, né? Isso é um exemplo bem básico, bem trivial, para a gente começar a compreender o que vai ser abordado a partir de então, tá bom? O SUS apresenta como um dos seus compromissos e desafios a necessidade permanente de fomento às políticas de desenvolvimento para os trabalhadores que integram no seu cenário. Há, nesse cenário, né, processos permanentes de aprendizado pelo trabalho. Nós vamos ver lá na frente as diferenças sobre esses processos permanentes e contínuos do processo, tá? Há possibilidade também de desconstrução e construção de novos valores, ideais e lutas. E com isso, mudanças de prática, gestão e participação social. Quando nós falamos em educação e saúde, nós não podemos tratar os dois de forma isolada. Há aí um binômio que vai ser carregado para todo o sempre nas nossas práticas, nas nossas reflexões e nas nossas construções diárias, certo? Porque constituem práticas socialmente produzidas em tempos e espaços históricos definidos. A educação influencia e é influenciada pelas condições de saúde, estabelecendo um estreito contato com todos os movimentos de inserção nas situações cotidianas e em seus complexos aspectos sociais, políticos, econômicos, culturais, entre outros, certo? Não há nenhum desses processos no qual a educação não está atuando de forma influenciadora, né, do processo, tá bom? Não existe, então, uma dicotomia entre educação e saúde, e ambas devem estar em uma relação dialética, contribuindo para a integralidade do ser humano. Então, a gente vai ter sempre esse discurso, né, permeando, tendo em vista, né, a consideração que temos do ser humano como um ser integral, né? Essa visão de integralidade do ser humano, ela tem que estar sempre presente e tem que ser sempre aquele alerta para nós, né? Quando formos discutir, elaborar ou colocar em prática qualquer ação, tá? Dessa forma, gente, a prática educativa em saúde, além da formação permanente de profissionais para atuar nesse contexto, tem como eixo principal a dimensão do desenvolvimento de capacidades individuais e coletivas. Porque, através dessa prática, é que nós podemos desenvolver com mais qualidade, com mais eficiência, essas capacidades, certo? Visa a melhoria da qualidade de vida e saúde da comunidade, né? Porque de nada adianta nós discutirmos, refletirmos, apontarmos fragilidades ou até mesmo fortalezas, né? E não colocarmos em prática com vistas à melhoria da qualidade de vida da saúde de uma comunidade, certo? Todo o nosso discurso, todas as nossas reflexões, elas devem ser baseadas para a mudança, né, para a melhoria de políticas públicas, digamos assim, colocadas em práticas no nosso cenário, tá? E aí, esse processo ele embasa também a Política Nacional de Promoção da Saúde, certo? Que nós veremos também. A educação e a saúde, então, são práticas sociais inseparáveis, que fique bem claro, né, isso para todo mundo. E interdependentes, que sempre estiveram articuladas, sendo consideradas elementos fundamentais no processo de trabalho dos profissionais de saúde. Então, são ferramentas que são postas, né, em favor dos profissionais de saúde em todos os seus contextos. E aí a gente abre, né, uma caixinha para comentar sobre a formação profissional versus a qualidade dos serviços de saúde. Uma vez que nós temos uma formação profissional baseada e fundamentada em qualificações, em aperfeiçoamentos, né? Naquele profissional que busca sempre a sua melhor performance ou a sua melhor versão, nós teremos, sem sombra de dúvidas, um serviço prestado por aquele profissional, por aquela equipe, né? Uma equipe que, por exemplo, atua de forma transdisciplinar, onde todos os agentes, né, todos os profissionais, de acordo com as suas áreas de formação, têm esse compromisso pessoal
e coletivo com a melhoria do que está sendo posto, nós teremos um serviço de extrema qualidade, um serviço de compromisso, né, de comprometimento com aquela pessoa, com aquele grupo que irá recebê-lo, tá certo? Isso também, gente, vai gerar, vai repercutir, na verdade, com o grau de satisfação dos usuários. Se eu tenho um usuário que recebe uma atenção de qualidade, com profissionais engajados e comprometidos, eu vou ter um usuário satisfeito, né? E aí é uma cascata, né? Vocês vejam aí que é uma engrenagemzinha onde uma parte embasa a outra para que todas funcionem em sintonia. Quando eu sou um profissional que invisto, né, na minha formação pessoal, coletiva, de equipe, né, eu vou oferecer os melhores serviços possíveis. O meu usuário ele vai estar cada vez mais satisfeito com aquilo que ele recebe. E com isso, o Sistema Único de Saúde pode, né, começa a ser melhor reconhecido como uma proposta válida, né, como uma proposta efetiva, eficaz, eficiente, resolutiva, certo? Por quê? Se eu tenho um usuário satisfeito, obviamente, eu tenho um usuário que vai acreditar no serviço que está recebendo por saúde, ok? E para isso, pessoal, eu deixo aqui uma sugestão para vocês acessarem a Lei 8080, que dispõe sobre a criação e as funções das comissões permanentes de integração entre ensino e serviço de saúde, tá? Ao final da aula, eu sugiro que vocês acessem aí a Lei 8080, né, de 1990, a nossa grande madre, né, do SUS, e vejam esse campo que fala sobre a função das comissões, tá bom, pessoal? E aí a gente discute aqui. A educação em saúde, no contexto dos serviços de saúde pública, tem importantes dimensões a serem tratadas, né? A educação permanente em saúde, como política norteadora dos processos educativos contínuos nos diferentes arranjos assistenciais do SUS, pois é essa educação que vai nortear, né, que vai identificar, vai auxiliar os profissionais a identificar a realidade, as necessidades e a partir daí nortear os processos educativos. Porque vale salientar, pessoal, que um processo educativo aplicado na região sul do Brasil provavelmente não vai ser o mesmo processo educativo válido para a gente aplicar na região Nordeste, certo? Porque existem uma série infinita de variáveis que vão modificar, né, o ritmo, o estilo, a qualidade de vida, a percepção de saúde das pessoas que residem nesses dois lugares bastante distantes e com características bem peculiares, né? Nós temos aqui no território nacional essa grande peculiaridade, né, de características socioeducativas, políticas, regionais, culturais, religiosas, que precisam ser levadas em consideração sempre para o desenvolvimento de processos, né, de políticas de educação, tá bom? E a educação popular em saúde, que reconhece que os saberes são construídos diferentemente e por meio da interação entre sujeitos, estes saberes se tornam comuns ao serem compartilhados. Nós temos que levar sempre em consideração o que a comunidade já sabe, né? A educação popular em saúde vem nos trazer muito forte essa reflexão de que nenhum ser humano é uma página em branco, certo? Nós não podemos classificar e aceitar qualquer tipo de classificação que impunha um saber a uma comunidade, a uma região ou a um indivíduo. Há sempre que considerar o que ele já traz, né? Eu costumo dizer que esse processo educativo nós ensinamos, porém nós aprendemos muito mais. Então, quando o paciente, o cliente, né, como queiram, ele traz os seus conhecimentos e as suas crenças, nós devemos colocá-las, né, em anotação, né, em destaque no meu plano de cuidado, porque ele vai sim ser levado em consideração, porque é a partir dessa interação que a gente consegue fortalecer até
a permanência dessa pessoa em um processo que seja necessário ser realizado. Por quê? Se eu não levo em consideração aquilo que ele me traz, ele se sente alheio, né, à sua própria realidade. E aí tendo que engolir, digamos assim, goela abaixo, tudo aquilo que é posto. E aí nem sempre a gente tem resultados positivos do nosso processo, tá bom? A gente não consegue alcançar o resultado almejado. Atualmente, tanto para a saúde quanto a educação, buscam caminhos para construir um sujeito em estado permanente de aprendizagem. Né? A gente tem sempre que almejar, né, esse sujeito em estado permanente, né? Aprendendo a aprender, aprendendo a ensinar e ensinando a aprender. E aí, quando nós nos inserimos nesse contexto, nós vemos que, a partir de todo o processo de ensino-aprendizagem, nós temos a capacidade de reaprender, né? Poxa, eu consigo aprender algo novo, né? Eu aprendo a ensinar o que eu aprendi, né? E eu ensino outras pessoas a aprenderem também, ok? E a partir disso, a gente tem como artifício a qualificação das práticas de saúde do SUS, né? Que através de cada qualificação dessa, de cada prática dessa, nós temos uma nova oportunidade de aprender, de ensinar, de reaprender e de manter vivo esse ciclo no processo ensino-aprendizagem, tá? É importante lembrar que quando se ensina, não é necessária apenas uma priorização de conteúdos, certo? Se eu aqui nessa aula tivesse apenas priorizando o conteúdo para passar para vocês, talvez a gente não abriria um leque para discussão. E aí, o que eu quero passar para vocês, né? O que me foi apresentado como ementa, eu não conseguiria atingir o objetivo porque eu tô só passando. Mas haverá um momento em que a gente vai ter a oportunidade de receber o feedback de vocês. E isso é muito importante, até para validar a metodologia que está sendo utilizada, né? Essa nova metodologia virtual que a realidade nos pôs, né? Como prova, como desafio. Porém, é uma ferramenta que pode sim ser efetivada, né? Porque nós não priorizamos apenas o conteúdo, nós priorizamos os momentos, né, virtuais em que a gente apresenta o conteúdo, mas nós priorizamos também o momento em que você, estudante, tem para me dar o retorno, né? Um momento coletivo que nós teremos posteriormente. Deve-se levar em conta também como ensinaremos, como será essa forma de ensinar, né? Para se chegar ao resultado final esperado, a transformação da realidade a partir da modificação do comportamento via novos conhecimentos. Lembram que eu disse anteriormente? De nada adianta eu transmitir um conteúdo, transmitir um conhecimento, se a pessoa ou o coletivo que vai receber não for capaz de pegar aquele conhecimento e utilizar para transformar a sua realidade, né? A partir de modificações do comportamento diante de novos conhecimentos, certo? E aí é onde a gente pega novamente a modalidade de ensinar, aprender e ensinar, certo? E essa cascatazinha que nunca fecha, esse ciclo que nunca fecha, certo? Para isso é importante a escolha flexível em função dos objetivos educacionais que se pretende atingir, tá ok? Gente, é importante nesse momento também a gente lembrar da hidratação, tá? Então, uma pausazinha para um gole d'água, espero que vocês também façam isso, tá? Bora nós! E aí, nós precisamos ver, né, comentar um pouquinho sobre as bases teóricas do processo educativo. Poxa, Rogéria, mas para que a gente tem que falar isso? É importante porque nós precisamos resgatar as bases teóricas para poder, a partir de então, refletir sobre qual base nós trabalharemos. Lembram quando eu pedi para vocês vestirem a couraça, né, de agentes educadores? Então, a partir de agora, você que está me assistindo também é um agente educador, também é um agente transformador de realidades. E também está aberto a novas aprendizagens e a mudanças
da sua própria realidade, do seu próprio cotidiano, tá certo? E aí nós temos dois grupos, tá? As concepções ou abordagens pedagógicas tradicionais e as de atualidade. Nós vamos começar a essa nossa reflexão a partir das concepções e abordagens tradicionais, na qual nós temos a transmissão, né, que trata-se de um processo educativo centrado em alguém que sabe e ensina alguém que não sabe, certo? Eu entendo, né, aí um exemplo, eu entendo que eu sou detentora de um conteúdo e vocês não. Então eu passo para vocês aquilo que eu sei e vocês recebem aquilo que vocês ainda não sabem, certo? Esse é o exemplo clássico do que vem a ser a concepção tradicional, né, pedagógica, abordagem pedagógica tradicional por meio da transmissão. Esse processo, ele tem uma ênfase na repetição e geralmente não há preocupação com a realidade social, nem com as crenças e valores daqueles que devem aprender, né? Nesse processo aqui, eu considero a pessoa ou o grupo que vai receber o conteúdo como uma página em branco, na maioria das vezes, certo? E aí a expectativa é de que o outro mude o seu comportamento em função do que lhe foi ensinado e não como fruto das reflexões do que seja necessário modificar. E aí, como exemplo, nós temos: ao assumir seu cargo na estratégia de saúde da família, o enfermeiro ficou sabendo que existiam muitos usuários com pressão arterial descontrolada na área de sua abrangência da equipe. Imaginando que os agentes comunitários de saúde não estavam sabendo orientá-los, organizou uma capacitação para melhorar o desempenho destes junto aos usuários com hipertensão arterial sistêmica. Fez uma revisão bibliográfica sobre o tema, estabeleceu os conteúdos, organizou a agenda e, para que as aulas fossem um espaço adequado, emprestou uma sala do grupo escolar. Durante 3 sábados consecutivos, o enfermeiro explicou para os ACS tudo o que ele considerou ser importante saber sobre hipertensão arterial sistêmica, bem como as orientações que os hipertensos deveriam receber para ajudar no controle da doença. Quando nós pegamos esse exemplo, né, nós poderíamos aqui ficar o restante da nossa primeira aula discutindo só sobre isso. Porque nós vimos um profissional que identificou uma necessidade, ok, válido. Porém, ele identificou de acordo com tudo aquilo que ele achou pertinente, inclusive o que os agentes repetiriam para os usuários, né? É através da repetição, a mera repetição. Sem muitas vezes os agentes comunitários de saúde saberem o porquê estavam fazendo aquilo, certo? Então, ele usou também de uma metodologia bastante complexa, né? A revisão bibliográfica. Não que não seja necessário, e aqui a gente abre isso, eu não estou aqui condenando este método, porque nós vamos ver que chega um momento do processo educativo em que ele é fundamental. Todas essas técnicas, todas essas abordagens, em algum momento, elas são fundamentais. Porém, eu tenho o objetivo bom, eu tenho o público-alvo correto, né, e próprio para aquilo, mas a metodologia que eu uso, ela pode acabar com todo o resultado positivo que eu poderia ter se eu utilizasse uma outra metodologia mais acessível ou que fortalecesse, né, que favorecesse melhor a construção dessas discussões. Em resumo, uma metodologia que trouxesse o agente, né, para a construção e principalmente que inserisse o usuário, né, os hipertensos no caso, nesse contexto e não apenas para receber o conhecimento que o profissional achou que seria necessário, certo? Nós temos também o condicionamento como segunda abordagem pedagógica. Nessa abordagem, se concentra no modelo da conduta mediante um jogo eficiente de estímulos e recompensa, capaz de condicionar o aprendiz a emitir as respostas desejadas. Tá? Considera o aspecto mais importante do processo educativo os resultados comportamentais, ou seja, as manifestações empíricas e operacionais
da troca de conhecimento, atitudes ou destrezas. Eu condiciono o meu usuário, eu condiciono a minha equipe, o meu grupo, né, a colocarem ali todos os resultados que eu desejo que eles coloquem. E como exemplo, nós temos o treinamento específico dos agentes comunitários de saúde para preencher uma infinidade de impressos. Geralmente, eles são treinados, né, de forma contínua para que não cometam erros e ainda assim as inconsistências acontecem. É claro que esse momento, que diz respeito a questões fundamentais para o acompanhamento, avaliação e monitoramento das ações, é indispensável, porém só treiná-los para utilizar tais instrumentos não pode estar descolado do significado dos porquês, ou seja, né, qual a relevância para eles, para a comunidade que eles assistem, para a equipe, para o serviço e para o SUS dessas informações. Qual a opinião deles como membros da equipe sobre tantos boletins, fichas e impressos, né? Quais os limites, dificuldades e necessidades que eles apresentam no processo de aprendizagem para desenvolver esta habilidade? Então, nesse caso, a gente tem apenas o condicionamento. Eu condiciono os agentes, né, nesse exemplo, por repetidas vezes e até exaustivas vezes, a replicarem um processo de preenchimento de um dado, de uma ficha, e diminuírem as inconsistências dessas informações para que eu, enquanto representante da produção, ou que vá consolidar esses dados, não receba fichas com erro. Porém, os agentes não sabem qual é o impacto dessas inconsistências, por exemplo. Uma vez que eu sei que se eu preencher de forma errada, eu vou estar dificultando esse indicador, por exemplo, né? E sem o conhecimento disso, eles fazem meramente por fazer. E aí eu estou condicionando, né, através da repetição, da exaustão, esse processo, tá? E aí a gente parte agora para as concepções, né, ou concepção, ou abordagens pedagógicas que tem o aprendiz como foco. E a primeira delas é a humanista, tá? Nessa abordagem, há o privilégio dos aspectos da personalidade do sujeito que aprende. Corresponde ao ensino centrado no aluno. O conhecimento existe no âmbito da percepção individual e não se reconhece objetividade nos fatos. A aprendizagem se constrói por meio da ressignificação das experiências pessoais. Valoriza a democracia nas relações de tal forma que o professor atue como um facilitador da aprendizagem e das relações interpessoais. Um exemplo dessa abordagem humanista é: em reunião de equipe, trazemos um tema para discussão e solicitamos aos demais membros que pesquisem e elaborem uma apresentação sobre o assunto em um próximo momento. O facilitador desse processo não interfere na construção e na busca do grupo. E mesmo na apresentação, ele procura se abster ao máximo, deixando que o grupo construa seu próprio conhecimento. É como um empoderamento social, avaliar a maturidade de cada um para vivenciar esse processo e considerar se há possibilidade de aprendizado e não apenas de cumprimento de tarefa sem significado. Então, nessa abordagem, a gente já vê o ser, né, que vai receber toda essa informação como agente principal da construção desse conhecimento. E aí nós temos, né, também a concepção cognitivista, que eu tenho certeza que vocês já viram em aulas passadas, né? Investiga os caminhos percorridos pela inteligência, ou seja, pela cognição, no processo de construção do conhecimento. O indivíduo constrói o conhecimento desde o nascimento até a morte. E a finalidade da intervenção pedagógica é construir para que desenvolva a capacidade de realizar aprendizagens significativas por si mesmo, né? Então, ele aprende, ele constrói a partir das suas vivências, daquilo que ele já vem aprendendo desde sempre. O desenvolvimento mental humano,
Estabelece dessa forma a possibilidade da aprendizagem, que ocorre na interação com o meio ambiente. E aqui como exemplo, nós temos que há aproximadamente 8 meses, uma ACS, uma médica e 16 familiares de pacientes crônicos formaram o grupo Viver Melhor. As reuniões acontecem a cada 15 dias e os objetivos, regras e normas foram decididos em conjunto. Nesse grupo, são trocadas informações para esclarecer e estimular a reflexão sobre o cuidado com o paciente crônico e, além disso, os participantes, com a troca de experiência, vivenciam diversas formas de enfrentar uma mesma situação, aumentando a experiência de cada componente. O saber técnico-científico é compartilhado e aberto à interação respeitosa com a cultura popular. Lembram da cultura popular? Ampliando as visões de ambos os lados, num processo de construção compartilhada do conhecimento. Os participantes estão envolvidos em todas as etapas da programação, planejamento, execução e avaliação. Os coordenadores utilizam técnicas como expressão gráfica, dramatizações, gestos, expressão corporal, pintura, trabalhos em dupla, música, relaxamento, vídeo, texto, recorte, colagem, e tudo mais. O grupo tem cumprido o papel de promoção de saúde das famílias envolvidas. Vocês estão vendo a diferença dessa abordagem quando a gente compara lá a primeira, Nós vemos que há toda uma construção conjunta do saber, através de uma metodologia que permite a aproximação, do foco principal. O foco principal não é quem vai ensinar, quem vai facilitar. O foco principal é quem vai absorver esse conhecimento e transformar a sua realidade mediante o que foi absorvido. E aí nós temos também a abordagem sociocultural, que ela difere das anteriores por colocar no centro do processo de ensino-aprendizagem os contextos político, econômico, social e cultural, nos quais ocorre a ação educativa. A educação deve ser sempre problematizadora e proporcionar ao aluno uma compreensão ampla dos contextos nos quais o problema se insere, mobilizando para perceber-se como parte integrante deste conjunto complexo que é a sociedade, tá? Então, a partir de situações problematizadoras, esse conhecimento vai ser construído. A relação professor-aluno é igualitária e democrática, diferente da primeira, em que nós temos uma postura autoritária, do professor para com o aluno. No Brasil, Paulo Freire é o representante mais significativo da abordagem sociocultural. Nessa perspectiva, o ser humano não pode ser compreendido fora do seu contexto. Ele é o sujeito da sua própria formação e se desenvolve por meio da contínua reflexão sobre seu lugar no mundo, sobre sua realidade, tá? Essa conscientização, então, ela é um pré-requisito para o processo de construção individual de conhecimento ao longo de toda a sua vida, na relação pensamento-prática. Consciência crítica, nesse caso, vem a ser a assimilação dos dados do mundo concreto e imediato, mais a percepção subjetiva da realidade. Ou seja, eu tenho a assimilação dos dados, eu tenho a percepção subjetiva da minha realidade e, a partir disso, eu questiono, Eu discuto com o que me é posto, com a minha realidade, com os dados. Afim, não é uma mera discussão, Discutir por discutir, questionar por questionar. Não. A fim de encontrar hipóteses e respostas para aquilo, E que embasem o planejamento de ações para a mudança dessa realidade. Beleza? Os problemas do cotidiano são janelas de oportunidade para a construção de hipóteses que busquem soluções factíveis nos moldes da ação, reflexão, ação. Ou seja, os problemas eles não são encarados aqui como forma negativa, porém são vistos de forma a criar oportunidades para essa construção, Para a modificação da ação através da reflexão e a reflexão como embasamento para uma nova ação. Ficou claro?
A metodologia problematizadora desenvolve momentos de construção coletiva por significação, nos quais as diferentes situações da realidade observada e vivida são compartilhadas entre os participantes do grupo, que democratizam saberes, experiências e propostas. Então, tudo que é construído, ele é construído coletivamente. Leve em consideração o que cada um traz de forma individual, porém, ele é democratizado, né? Ele é posto para o coletivo, certo? E aí, elaborada propostas, ações que vão ser postas em prática e que vão ser avaliadas posteriormente, tá bom? A escolha da abordagem pedagógica adequada está vinculada ao objetivo da ação educativa. Lembre que eu falei lá, eu tenho um objetivo, né, com a minha ação educativa, por isso, né, com base nesse meu objetivo, eu vou escolher a minha abordagem pedagógica mais adequada. Por exemplo, quando eu falo que nenhuma abordagem ela é excluída, né? Eu pego aqui um exemplo da utilização da abordagem tradicional. Quando eu preciso ensinar, por exemplo, uma equipe de técnicos de enfermagem, né? Por exemplo, a utilizarem um instrumental cirúrgico. E aí uma equipe de nível superior também. O material cirúrgico, né, ele é bastante minucioso, tem bastante itens, várias pinças com nomes diferentes. Então, assim, e eu preciso desenvolver a prática correta da montagem de uma mesa, da utilização de acordo com os tempos cirúrgicos, né? Então, para isso, eu preciso que aquele aluno, que aquele estudante ou que aquele profissional, ele repita várias vezes isso para, né, aprender aquilo e condicionar, e aí eu já pego a abordagem, né, do condicionamento a utilizar no momento correto. Então, duas coisas. A gente tem a importância de todas as abordagens e, de acordo com o meu objetivo, eu posso utilizar mais de uma abordagem, né, de acordo com os momentos construídos no processo de educação. Ficou claro, pessoal? Desenvolver, então, a personalidade integral do aprendiz, sua capacidade de pensar e raciocinar, seus valores e hábitos de responsabilidade e cooperação. Tudo isso são frutos, né, possíveis de ser colhidos, digamos assim, através da escolha correta de uma abordagem pedagógica, tá? E aí a gente vai contextualizar a educação permanente em saúde na prática das equipes de saúde, certo? Para produzir mudanças no processo de trabalho das equipes nas práticas de gestão, de atenção e de controle social, é fundamental dialogar com as práticas e concepções vigentes do SUS, certo? E aí a educação permanente em saúde, ela traz a aprendizagem significativa e problematizadora, certo? Com essas abordagens centradas no indivíduo. Propõe estratégias que possibilitam a construção coletiva, uma dialógica e horizontal. Aqui nós não temos uma estratégia verticalizada, naquela em que há uma hierarquia. Não, de jeito nenhum. Nessa política nós temos um ao lado do outro para construírem juntos o saber, tá? Propõe em que cada protagonista do SUS possa compartilhar, ensinar e aprender, construir e desconstruir concepções. Beleza? A educação permanente, como desenvolvimento de práticas educativas que foquem a resolução de problemas concretos em um processo de discussões em equipe, na perspectiva de buscar alternativas de transformação do processo de trabalho para o alcance de resultados mais efetivos e eficazes. E aí nós temos a política, né, de educação permanente em saúde, que constitui dessa forma uma ferramenta importante para o trabalho da equipe multidisciplinar, com projeções relevantes para a efetivação da interdisciplinaridade, a partir de ações integralizadas e humanizadas, ampliando a liberdade dos trabalhadores e criando espaços coletivos comprometidos com o interesse e as necessidades do usuário. E aí entra aquela questão, um usuário satisfeito, um usuário que tem seus interesses, né,
levados em considerações é um usuário que acredita no Sistema Único de Saúde, como política eficaz, eficiente, resolutiva, né? E aí nós temos, claro, como em todos os serviços, desafios, limites e possibilidades, né? Dentre eles, o movimento de ruptura do paradigma das formações curativistas e biologicistas das diferentes categorias profissionais, que nós sabemos que ainda é uma realidade muito forte, né? Nós ainda temos muitos profissionais que voltam-se apenas para a cura de uma doença e não para as causas que estão levando aquela pessoa, aquela comunidade ao adoecimento, né? É importante também delegar ao Estado, e aí é um outro desafio muito grande, na figura de gestores de sistema, a responsabilidade absoluta pelos processos de educação permanente em saúde, que infelizmente nem todos os gestores eles têm esse olhar voltado para a necessidade de investimento nessa área. Outro desafio também é não se limitar a ações verticalizadas e programáticas focadas na doença, né? E aí a gente linka com os profissionais com formações curativistas, por exemplo. E a oportunidade aqui como uma possibilidade de nova praxis focada nos diversos saberes e reflexões acerca do ser humano, da sociedade e da saúde, tá? Com isso, pessoal, nós concluímos, né, a nossa primeira aula, né, com o pensamento, né, de que abordamos aqui as abordagens pedagógicas e o processo educativo nas práticas de saúde, né. Vimos também o processo ensino-aprendizagem e a necessidade de nós, enquanto agentes formadores, agentes educadores, de utilizarmos de ferramentas ou abordagens educacionais para que esse processo ele seja efetivo, ele seja eficaz, levando em consideração tudo aquilo que a comunidade ou que o paciente traz consigo, né, a fim de surtir resultados positivos. Vimos também as bases teóricas do processo ensino-aprendizagem, né? Vimos um pouquinho dos desafios, limites e possibilidades de acordo com essas abordagens e a gestão do trabalho e da educação na saúde e o desafio da gestão pública em uma conjuntura de mudanças, né, nessa relação Estado-sociedade posta cada dia mais forte para a gente, tá bom? E aí eu deixo uma reflexão para vocês de Paula Tuller, né, que diz o seguinte: mais, sempre mais. O mundo precisa de paz. Pessoas que fazem mais, que se misturem um pouco mais, se ligando sempre mais, falar mais, ouvir mais, sempre mais, viver mais. Eu desejo a vocês, né, a você que me assiste, que vivamos mais, né? Sempre, sempre nessa busca por conhecimento, nessa busca por fazer sempre o melhor para o próximo. Nos encontraremos na nossa próxima aula, certo? Espero que vocês tenham gostado. E aqui são as referências da nossa aula de hoje, certo? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.